Você acredita em lobisomem? Você acredita nessa criatura incrível e que mexe com a imaginação das pessoas ao longo dos anos no mundo todo? Histórias sobre essa criatura diabólica, demoníaca e que faz aparição para várias e várias pessoas no mundo inteiro. Hoje, a participação do Júnior do canal NS Oculto, novamente aqui com a gente, para contar nessa mesa para você mais relatos e histórias impressionantes sobre o lobisomem, aqui no podcast Conectados S.A. Salve, salve família, começando mais uma vez o nosso podcast. Eu sou Ari de Jesus e vou ficar com você durante um tempo trazendo informação, entretenimento, mistérios, curiosidades, suspense, hoje aqui no programa Conectados, né, Sander? Exatamente. Tudo bem com vocês? Ari, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Como passaram a semana, os novos inscritos que estão chegando aqui ao canal, aos velhos inscritos, para você que está assistindo aqui o nosso canal, o nosso vídeo pela milésima vez, para você que está assistindo pela primeira vez, aquele abraço. Aqui é Sander William, ficaremos juntos mais ou menos, acredito que hoje, mais de uma hora, com certeza, falando aí sobre o tema lobisomem, com a participação de um velho conhecido de vocês, que vocês gostam muito, tenho certeza. Júnior, tudo bem, Júnior? Tudo tranquilo, Sander. Júnior do canal NS Oculto para falar sobre histórias e relatos incríveis sobre o lobisomem. Exato, nós estamos começando de novo aqui o nosso programa, trazendo, como diz, um convidado muito especial aqui. E hoje, como diz, o nosso papo é como diz, do tema que vocês mais gostam, né? Que é sobre lobisomem. Querendo falar um bom dia, uma boa tarde, Júnior, fique à vontade, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os inscritos do canal, né? A gente não sabe o horário que vocês podem estar vendo esse vídeo, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá certo, né? Já começamos assim, interessante o quê? Que eu passo pro Ari, passo pro Júnior também. Lobisomem, cara. Quando você fala essa palavra, principalmente na internet, é a coisa assim que mais puxa assunto, que mais dá comentários, que mais instiga a imaginação das pessoas. Por que será? Então, Sander, eu acho que isso aí já vem da cultura, né? É uma cultura, eu acho que as famílias antigas também era uma forma, né, de passar um alerta, né, para não ficar na rua até tarde, né, para não abusar, né, com essa criatura. Antigamente os povos mais antigos acreditavam com mais força do que hoje, né? E aí eu acho que por causa disso essa lenda acabou ganhando força e o que resta dessa lenda, quando eu falo o que resta, é porque são muito poucos que acreditam. Ouviram falar, mas não acreditam. Tem gente que não acredita, acha que faz parte do folclore, acha que o mundo é só o ser humano e o que pode ser visto. Sabe como? Mas eu acho que o fato desses povos terem trazido essa lenda até os tempos de hoje é o que faz essa lenda ainda estar viva. A gente tem trazido assim, né, Ari? Muitas lendas aqui no nosso podcast. A cada semana a gente tenta fazer aí um vídeo sobre uma lenda. Sim. Que existe aí no Brasil, também fora do Brasil e tal. Mas é impressionante a lenda do lobisomem. Eu não acredito que seja uma lenda, porque eu acredito no lobisomem. Eu também acredito. Eu acredito. É algo sobrenatural, algo assim que realmente ali mexe com a imaginação das pessoas. E até hoje, cara, se hoje aqui, por exemplo, assim, nessa noite aí, com certeza alguém está tendo alguma experiência do Brasil com relação ao lobisomem. Tem, e as pessoas podem até se perguntar, né? Mas se existe, por que a gente não ouve, não aparece coisas relacionadas a isso na televisão? Eu acho que ninguém está preparado para isso. E eu acho que mesmo que isso aconteça, o governo não vai passar, não vai dar ordem. Eles vão procurar omitir essa informação para não passar para o povo. E tem pessoas que comentaram ali também, falando assim, porque mas é engraçado que não tem, hoje com a tecnologia que tem hoje,
Alguém tem o celular no bolso, tem um celular para gravar a fera, alguma coisa assim. Mas pense comigo, imagina você de frente a frente com uma fera dessa. Você vai ter tempo de pegar um celular para fazer um vídeo, tirar uma foto? Você vai pensar nisso? Ó, Ari, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito que deve existir pessoas que têm foto. Tem, sabe como? Mas essas pessoas acabaram se preservando e decidiram não expor isso para ninguém. E hoje em dia, com a inteligência artificial, nossa, essa inteligência cria tudo. Cria tudo, exatamente. Fica difícil você pegar nesse momento uma foto verdadeira e jogar lá, porque muitos vão dizer, foi criada por IA. Infelizmente, acontece bastante isso então, hoje. Não né? tem como. Então, para você tentar, eu não vou dizer provar assim, mas para você tentar argumentar com uma pessoa o que é real e o que não é, tá mais difícil ainda hoje. Exatamente. Até eu penso assim, né? Até por causa dos filmes, né? Isso. Se você for ver como que é feito os filmes, né? É aquela coisa que não tipo, não mostra o outro lado, como diz, de como tudo começou, mas já mostra um ser humano se transformando numa fera. Sim. Mas igual o Júnior comentou aqui, que não é só uma transformação, é uma possessão demoníaca, É uma né? possessão. É uma possessão demoníaca e possessões, hoje em dia você liga a TV aí, cara, tem gente usando microfone para entrevistar entidades aí de outras dimensões. Verdade. Vamos falar assim, né? Verdade. Ou seja, lobisomem, né? Acho que é só uma palavra que foi dada aí para uma coisa ainda que o ser humano não consegue entender. Não. Ou o que é aquilo. Então vamos chamar isso aí de lobisomem, né? E assim, que nem nos filmes, o povo tem que entender que o filme faz uma referência àquela determinada criatura. Mas a forma que a criatura aparece nos filmes não quer dizer que um lobisomem é daquela forma. É totalmente diferente, cara. Se aquilo ali para uma pessoa já acaba se tornando um troço horrendo, uma coisa feia, de repente, assim, a pessoa tem que acreditar que um lobisomem de verdade é muito pior que aquilo. Você está vendo o que a gente vai falar hoje aqui? Você que está assistindo a gente pela 10ª vez, ou pela primeira vez. Hoje aqui o Júnior falando tudo sobre o lobisomem. Então fique ligado, compartilhe esse vídeo para quem você quiser, copie o link lá do YouTube, lá, coloque nos grupos que você da sua família, mande para os seus amigos, nos grupos do seu trabalho, enfim. Passe esse vídeo aí para que mais pessoas possam ver também. E quem comentou no último vídeo no qual o Júnior participou aqui com a gente vai ler os comentários aqui também. Né? Exato. Antes de continuar, eu só queria pedir para você comentar, curtir, compartilhar aí o nosso conteúdo. Se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar o nosso canal, aí o YouTube liberou aí o Valeu Demais. Dá uma olhadinha aí no Valeu Demais aí do nosso canal e também dá o Superchat também. Ele vai estar aberto aí do lado a hora que vocês estiverem comentando. Dá uma olhadinha ali e se você achar que deve, a gente te agradece, tá bom? Júnior, você disse que teve 3 avistamentos do lobisomem. Isso. Então você poderia contar novamente aqui. Tem várias pessoas que já ouviram ele contar, mas tem muita gente que está chegando aqui pela primeira vez com a participação do Júnior hoje. Então se quiser contar essas aparições também que teve você algumas viu, pessoas que pediram para ele contar, isso. né? Contar todas, realmente. Né? Então tá. A primeira vez que eu tive essa experiência com essa criatura foi no terreno da minha casa, né? A gente tinha por costume com a piazada da época, né, que a gente tinha tudo a mesma faixa etária de idade, a gente tinha costume de sair para a cidade, essas coisas, ir para balada, né, e em determinado tempo começou a acontecer esses acontecimentos aqui na vila, né, eu morava aqui na mesma região que o Ari aqui mora, e começou a ter avistamento de tal criatura, ninguém sabia dizer ao certo o que era, né. E foi indo, que devido a toda essa situação, a gente acabou resolvendo se precaver, como diz, né? A gente ia pra balada, eu acho que foi numa sexta-feira, não tenho bem certeza. A gente foi pra uma balada que tinha aqui na cidade, e na volta a gente tinha tratado com toda a piazada, né? De parar na frente da casa e só sair da frente quando ele entrasse pra dentro da casa e tivesse em segurança. E assim a gente fez, só que por final acabou ficando só eu na rua, sabe? Eu tive que vir embora sozinho. Quando eu cheguei no terreno da minha casa, eu escutei barulho nos fundos da minha casa. E meu cachorro tava dentro da casinha choramingando ali, sabe? Ele tava com medo. Eu fui na loucura, como disse, fui inventar de olhar nos fundos da casa. Eu tava no terreno da minha casa, eu já tava me sentindo seguro, né? Achei que podia ser outro cachorro.
Até as pessoas me perguntam se de repente não era mesmo, né? Mas não era, cara. Eu fui e inventei de entrar naquele corredor para ver o que tinha lá, cara. Foi a hora que aconteceu. O que tava lá atrás, ele tentava pular do meu terreno pro terreno do vizinho, mas ele não tava conseguindo por causa do muro, né? E na hora que ele se sentiu acuado de me ver, ele veio para cima de mim. Eu corri em direção à porta da minha casa, ele correu a extensão inteira dos fundos do terreno até o terreno do vizinho. Nessa época, a gente tinha costume de dividir terreno com cerca de arame farpado, sim. madeira, ripa. E ele correu em direção a essa cerca de arame farpado e se enroscou ali naqueles arame. A partir do momento que ele se soltou, que ele veio pro meu lado, que eu cheguei à conclusão que realmente aquilo não era um cachorro, cara. Ou não era algum outro tipo de animal, assim, sabe? Era lobisomem, cara, porque a forma que ele veio, ele saiu dali 4 patas correndo, mas quando chegou perto de mim, ele se colocou em pé, cara. E sem mentira, aquilo era maior que eu. Nossa. Ele era maior que eu. E veio pra cima de mim. Pra mim, no momento ali, como diz assim, a gente fica. É um medo que a gente nunca sente. Paralisa na hora. Paralisa. Você não sabe se você trava, se as tuas pernas amolecem, se te dá uma tremedeira. Eu consegui correr em direção à porta da minha casa. E naquela época a gente tinha costume de fazer aquelas tranquinhas que eles chamam de tramela, pra deixar só o cantinho da porta presa, né? Eu consegui, me joguei na porta, a porta abriu, eu entrei, minha mãe se levantou, né? Tudo. Até acreditando que eu podia estar bêbado, né? Pegou e falou, bebeu, Pia, que tu chegou em casa louco, né? Falei, não, mãe, tem lobisomem no terreno de casa. Ela desacreditou, mas daí o bicho se jogou umas 2, 3 vezes no terreno, na porta da casa, sabe? Você lembra assim, uma distância que você chegou a ficar perto dessa criatura? Não? Cara, eu vou falar pra você, uns 5 metros mais ou menos, assim. Eu fiquei. Tava eu vi escuro? ele nitidamente, cara. Tava escuro, mas bem em frente da casa que eu morava, tinha um poste de luz, sabe? Então uma parte do terreno ali dava pra ver bem ele, cara. Dava pra ver bem. Mas será que ele avançou em você devido a ele estar se sentindo ameaçado? Ou assim, já é o instinto dele mesmo? O que eu vi no terreno da minha casa, cara, não é um lobisomem comum, assim, sabe? Como a gente fala que existem várias formas. Ele não é um lobisomem comum. Ele é um lobisomem formado através de um pacto. De Como uma você pessoa, fala, é um pactuado? Um pactuado. Ele é formado através de um pacto. E o fato dele ser um pactuado, ele já tem no instinto dele de fazer mal. Lógico, na época você não tinha todo esse conhecimento que você tem, né? Pra mim, naquela época, hoje, eu vi aquilo simplesmente como um lobisomem. Mas então foi isso que puxou pra você ir atrás de conhecimento com relação a isso, né? Sandro, eu vou falar bem a verdade pra você e pros inscritos de vocês. Eu já gostava, na época eu gostava de assistir filmes, assim, relacionado a isso, sabe? Mas eu nunca pensei que isso podia acontecer comigo, de eu ficar frente a frente. Até porque uma coisa que se pensa, é só em filme. Eu era como a maioria das pessoas hoje em dia, que acreditavam que lobisomem fazia parte do folclore ou era um filme, né? Depois que eu vi esse lobisomem tudo e ocorreu os outros avistamentos, eu me interessei mais pelo assunto e acabei criando o canal NS Oculto daí já para mim também conseguir buscar mais informação, né, sobre isso, né. E daí por diante, cara, eu só fui, como diz, desenvolvendo, pegando o que eu acho que pode servir, né, que faz parte da verdade, né, porque tem muita coisa ali que não. Lógico, né. O que faz parte da verdade eu fui colocando na minha parte de história para mim aprender mais e tô levando até hoje. E assim, depois desse avistamento, eu tive mais 2 avistamentos, assim, que eu posso dizer que foi real. Eu lembro que... Fora essa primeira vez, você chegou a ver mais 2 vezes. Inclusive, você que chegou a comentar no outro vídeo que você praticamente teve um avistamento uma 4ª vez, né? De uma 4ª vez. Que não chegou a ser bem um avistamento, mas era um avistamento também, um avistamento, né? E para quem já teve essa experiência, consegue distinguir bem o que é um lobisomem ou pode ser um cachorro de porte grande. Um cachorro de porte grande, E não era. Então... A segunda vez, eu trabalhava numa empresa que fazia carregamento de móveis eletrodomésticos, né? Aqui na cidade de Curitiba, né? Cidade próxima. Eu lembro que você trabalhava nessa... Pois e eu trabalhava à noite nessa época. Eu saía de casa às 6 horas para voltar 4, 5 horas da manhã, né? E o que aconteceu? Quando eu cheguei no depósito, que foi deixado o caminhão lá, quando eu retornei para minha casa, eu lembro bem certinho, cara. Eu fiz o caminho de carro, tudo, e mesmo assim a minha mãe tinha por costume
Eu chegava na frente da casa, buzinava, ela ia abrir o portão para mim entrar com o carro para dentro da garagem, né? Eu lembro que eu cheguei na frente de casa, minha mãe abriu o portão, eu entrei. A hora que eu desci do carro, que eu fui na direção da porta, ela me chamou. Falou, filho, vem aqui dar uma olhada pra você ver o que tá na rua. Olha, por Deus que tá no céu, cara. Eu lembro bem certinho a hora que eu saí na frente de casa, que eu olhei bem no meio, é uma encruzilhada. Bem no meio daquela encruzilhada, tava aquele negocião sentado, assim, sabe? Parecia um homem, vestido assim, com aqueles casacos sobretudo, assim, sabe? Preto, cara, preto, assim, sabe? E eu fiquei olhando, eu não preciso nem falar, minha mãe mesmo falou, é lobisomem aquilo lá. Nós fiquemos olhando ali e aquilo ali se levantou assim... De madrugada. Se levantou em 4 pés e ele ficou um bom tempo olhando na direção onde nós estava. Ficou um bom tempo olhando na direção onde eu tinha entrado ali. Ele se levantou em 4 patas ali e saiu andando, cara. O tamanho daquilo é descomunal. E você consegue ver a diferença pelo seguinte. Alguns lobisomens, eles andam assim com o peito mais abaixado e os braços meio abertos, assim, sabe? E esse que eu vi, não. Esse aí, nitidamente dava pra você ver que parecia que ele andava sentado nos calcanhares, sacou? E ele desceu pra baixo, cara. Esse foi o segundo avistamento que eu tive. Né? O terceiro avistamento que eu tive foi no terreno da minha casa. Era de madrugada também, perto de umas 2h30, 3 horas da manhã. Ah, que você contou, da janela. Da janela. Esse eu fiquei em choque, cara. Os outros, que nem o segundo, mesmo eu vendo, pra mim não foi surpresa. Porque a minha mãe me chamou, eu saí lá e vi. E ela viu também. Ela viu também. E agora esse terceiro não. Esse terceiro, o que acontece? Eu acabei me acordando com os cachorros que tem do vizinho, né? Estavam loucos, cara, latindo, mas de uma forma... E eu acabei me acordando e entrei no quarto da minha mãe, porque no quarto dela tem uma janela que dá acesso ao terreno do vizinho, né? Por mais que tenha um muro, dá acesso pro terreno do vizinho. Eu entrei ali, puxei a cortina, mas não abri a janela. E eu vi os cachorros do vizinho, no muro da casa, que divide a minha casa com o terreno do vizinho, eles latiam olhando pra mim. E eu fiquei, mas o que esses cachorros estão loqueando, né? Pensando assim, né? Foi a hora que eu inventei de olhar pra baixo. A janela, ela dá assim, um pouco mais alto que a altura da altura do meu peito, assim. Que eu olhei pra baixo, eu vi, tava sentado embaixo da janela, assim, com a cabeça erguida, me olhando, sabe? Parzão. Só que era amarelo o olho, cara. Era puro sangue. Não era olho vermelho, porque o pactuado tem o olho vermelho, né? O pactuado tem olho vermelho. Quem faz o pacto para virar lobisomem tem olho vermelho. Lobisomem tem olho vermelho. E esse puro sangue é um lobisomem que vem de geração em geração. É como se fosse uma maldição que é passada de família em família, sabe? Entendi. Esse tinha olho amarelo. E por incrível que pareça, mesmo eu vendo ele e ele me vendo, ele não esboçou assim nenhum tipo de reação que identificasse ali que ele de repente ia atacar ou alguma coisa assim. Ele apenas ficou olhando você, né? Ficou me olhando, cara. Apenas ficou me olhando, assim. É isso que eu ia perguntar pra você. Por exemplo, assim, você viu 3 vezes, né? 3. Tem mais 2 vezes, mas foi caso de momento, assim, de eu estar de moto na rua, cruzar por ele, assim. Esse momento que, na segunda vez que você viu numa encruzilhada, olhando você chegar na tua casa, de madrugada. Já tinha visto antes. Será que isso não foi uma perseguição pra cima de você? Pra que o lobisomem querer passar essa maldição? Olha, pra você? Ou não? Eu até conversei com algumas pessoas que... É como eu falo, eu não sou o dono da verdade, eu não entendo tudo sobre isso, sabe? Existem pessoas que entendem mais. E eu conversei com algumas pessoas que têm esse assunto mais aflorado, assim, as pessoas falaram pra mim que de repente, o que pode acontecer? Não quer dizer que na minha geração eu possa ter feito algum mal. Ou mexido com essa entidade. Mas assim, no passado, eles falam até encarnação. Uma pessoa que eu fui há muito tempo atrás pode ter feito alguma coisa, sabe? Algumas pessoas até falaram para mim que eu tenho que usar um objeto de prata, uma corrente, um anel de prata. Uma proteção? Uma proteção para afastar, no caso, o pactuado. Porque as pessoas acreditam até que pode ser alguma forma de perseguição. Porque é muito fácil, cara, assim, se for para mim, e eu acho até... Como posso explicar assim, parece normal até para mim eu tá vendo isso acabar aparecendo para mim da forma que aparece, sabe? Isso, por isso que eu pergunto, né, para você por quê? Porque
3 vezes reais mesmo. Ali 3 aparecia para vezes você, reais, especificamente para você. É, que eu vi e eu confirmo. Cara. Será que isso, né, se algo sobrenatural não quer que você realmente aí abrace essa maldição, pegue para você, para dar continuidade nisso? Claro, seria algo terrível, né, acontecer. Como diz assim, Sander, até um ponto que foi chegado essa conversa que eu tive com essa determinada pessoa, é que, vamos dizer assim, num passado muito distante, alguém da minha família, de repente, possa ter carregado essa forma de maldição, sabe como? Possa ter carregado, daí, de repente, não foi passada essa maldição, essa maldição, de repente, ela arrebentou, sabe como? E eles estão, de repente, assim, atrás das pessoas que podiam ter dado continuidade. Não, como eu falei, eu não estou confirmando isso e não estou falando que isso, de repente, possa acontecer, porque até esse ponto eu não entendo. Eu não entendo. Eu estou passando só o que foi me dito, né? Que, de repente, em uma data muito antiga, assim, alguém da minha família possa realmente ter feito um pacto, ter carregado, sabe como? Sabe? Ou às vezes também é alguém que você conhece hoje. O pactuado é assim. Alguém que você conhece, um amigo seu, sei lá. Alguém que está próximo a você. Você sabe por que é estranho, Sander? Porque assim, a primeira vez que eu vi aqui, nessa região que eu ali moro. Sabe como? Daí a segunda e as outras 3 vezes eu vi lá onde eu moro hoje. E é longe daqui. É muito longe. Por isso que muitas pessoas acham que pode ser uma perseguição. É, isso que eu ia falar. Uma perseguição. Parece ser uma perseguição. Tá indo atrás, né? Porque às vezes a pessoa assim também, às vezes é conhecido seu, né? Sei lá, a gente não entende, não sabe. Mas por saber que você gosta desse assunto, às vezes não quer se expor pra você, eu sou um lobisomem. Digamos, a pessoa fala, né? Pode ser também, né? Também pode. Apesar que eu não acredito, assim, Sander, naquilo que às vezes as pessoas pensam que na rua da minha casa existe um lobisomem, mas ele tá lá para fazer guarda. Eu não acredito. Eu acho que o pactuado, a partir do momento que a pessoa deixa de ser humana para virar o pactuado, ela não tem controle mais da criatura. E eu acho que a criatura tá ali para fazer mal. Para fazer mal. Ela não tá ali porque, de repente, a pessoa que tem ela, sabe como? Entendi. Me conhece. Aquela pessoa, a partir do momento que deixa de ser humana, ela não vai nem lembrar mais de mim. Entendi. Sabe como? Então, na verdade, é mais uma tentativa mesmo de querer passar, né, o que tá nela. Se for uma perseguição, né? Pode ser. Apesar que não passa, vamos dizer assim, para você passar a ser um pactuado é só através do pacto. E aí que eu pergunto para você, o que levaria a pessoa a fazer um pacto? A ganância, riqueza, fama, dinheiro, vaidade. Tem gente que não acredita, né? Mas na própria rede, na própria internet, eu já vi pessoas, né, que fazem pactos, né, com algumas entidades em troco de dinheiro, né? Troco de fama, tem vários relatos disso, né? Agora, uma pessoa fazer um pacto aí para se transformar nessa entidade chamada lobisomem, né? Aqui, apesar, eu acho, lobisomem acho que é uma palavra indígena, será que não? Eu acho que é, cara. Eu acho que é. Me dizer que por ser um folclore muito aflorado, acho que no mundo inteiro, né? Tem a ver, já que a raiz é grega, né? Tem bastantes relatos gregos que você encontra, né? Mas a pessoa chegar a fazer um pacto para se transformar em lobisomem é um sofrimento, né? É um sofrimento. Tem aquela história da França, né? Não sei se você com certeza já viu, né? Acho que 1600 e pouco, tal. Gilles Garnier. Ele era um andarilho da rua que passava fome e tal, pedia esmolas na rua próxima à igreja lá na França e tal, para poder se alimentar, né, comprar comida e tal. Teve um inverno muito rigoroso lá. As pessoas já não estavam mais contribuindo com ele. E ele estava passando fome. Ele morava na área rural ali de uma parte da França. E o que aconteceu? Uma entidade apareceu para ele em cima da árvore, perguntando para ele, segundo a lenda, conta, que se ele não queria caçar e ter alimento
todos os dias na sua mesa e caçar como aquele lobo caçava ali. Tal. Ele falou, não, eu quero. Só que ele não imaginou que era aquilo que ia acontecer com ele. E ele se transformou em lobisomem. Então ele adquiriu aquela maldição. É isso que você falou. Não é que às vezes a pessoa... eu quero poder, eu quero riqueza, eu quero... que mais? Dinheiro, enfim, fama. Mas assim, aí às vezes a pessoa nem acha que vai acontecer aquilo com ela. Mas a partir do momento que faz o pacto, a pessoa é do coisa ruim, do demônio. Então ele faz o que quiser com a pessoa. Então seria isso, né? É isso que o Sander acabou de relatar. A gente tem um podcast inteirinho só sobre o Gilles Garnier. Se quiser dar uma olhadinha. Inclusive eu vou deixar na descrição o vídeo lá, só dá uma olhadinha lá, né? Então acho que seria isso mais ou menos. Isso mesmo. A partir do momento que você tá ali, fez o pacto... você entregou tua alma, né? Já era, ele faz o que quiser com você. Só que assim, que nem essas pessoas que fazem pacto assim, por dinheiro, por fama, por vaidade, né? Eu acho que só no momento final dessa pessoa que o demônio acaba usando ela. Sabe como? Agora aquela pessoa que faz o pacto por vingança, cara, eu acho que a partir do momento que a pessoa fez esse pacto já passa a virar a criatura. No mesmo momento. Só que a pessoa nunca vai entender o porquê que, às vezes, ela quer se vingar de uma determinada pessoa, ela vai lá e se vinga e ela acha que aquele pacto acaba. Não acaba, cara. É eterno. Aquilo ali vai ficar. Existem relatos até que eu já ouvi falar. Estão falando do lobisomem morto. Não sei se já ouviram falar do lobisomem morto. Não, esse não. O lobisomem morto é o seguinte, cara. Eu só não tenho lembrança se é o pacto ou se é tipo a fornicação que existe entre pessoas da mesma família, sabe como? Quando nasce uma determinada criança entre, vamos supor, compadres e comadres, sabe como? Aquela criança, se ela nascer morta, ela tem que ser colocada em água corrente para tudo que está na criança descer. Entende? Porque o que eles querem dizer? Eles querem dizer que depois que você acaba fazendo o sepultamento daquela criança, o que está nela vai querer sair para fora. Diz que durante a noite o túmulo é rodeado de animal da mata, sabe? Todos os animais da mata que tem naquela região vão para aquele túmulo. E diz que ali nasce o tão falado lobisomem morto, sabe? Diz que é um lobisomem que você não consegue matar, é de dia, é de noite. Ele vai continuar a sina que era para ser da criança em vida. Até porque o lobisomem, segundo o que você mesmo explica, e outras explicações que eu vi, né? Ele não é que seja a pessoa, né? É uma entidade que incorporou aquela pessoa e acabou transformando ela numa fera, ou faz com que a pessoa pense ser uma fera, ou, como disse, chegue até se transformar na tal criatura. E é incrível, né? Cara, porque infelizmente existe, como que diz assim, não é legiões, são pessoas que se reúnem para fazer um determinado ritual já para isso. Existem muitas pessoas que se reúnem para isso. Hoje em dia, se você for buscar na internet, você vai ver lá seitas, né? Que falam. Exatamente. Seitas de pessoas que se reúnem para acabar virando esse tipo de coisa. Bruxaria, essas coisas, né? Para virar lobisomem. Por incrível que pareça. Só que aquele negócio, é como a gente já comentou alguns vídeos passados, né? Você tem horário para entrar e tem horário para sair. Se você entrar é um círculo, sabe? Tem todo um ritual, é um círculo. Vai entrar muitas entidades ali e uma delas vai dominar você. Aquela entidade tem o seu lado bestial e é esse lado bestial que vai fazer você virar o lobisomem. Entende? Depois que você tiver pra rua, que você tiver pra mata, em determinado horário você tem que voltar para aquele círculo de volta. Se você não voltar, você fica na forma da fera. Você fica na forma da criatura e passa o dia daquele jeito. Eu não tenho certeza se você consegue voltar na próxima manhã. Mas até onde eu acredito, eu acho que a pessoa não volta mais, fica. E o lobisomem não é somente à noite, né? À noite tem também, né? Você consegue encontrar o lobisomem de dia? Você encontra, cara. Você encontra o lobisomem, mas é que nem assim, nos filmes é só à noite, né? É só à noite, e com lua, né? Com lua cheia, principalmente a lua cheia, né? A lua, assim, ela exerce uma influência muito grande, né? Por que a lua cheia? Vou perguntar pra você. Eu acho que a lua cheia, eu acho que é a força que ela deve ter, né? É a força que ela deve exercer sobre a Terra, né? Que a Lua ela influencia bastante a Terra. Muito. Até fisicamente falando, né? Até a agricultura. Se você for plantar,
A pessoa, vou ter que plantar na lua Sim. crescente ou na lua minguante. Vai cortar o cabelo, vou cortar na Sim. lua tal. Porque a lua exerce uma Uma força sobre né? a Terra. Pois planta tudo, né? Planta tudo. Eu acho que por causa disso, mas na verdade, eu acho que a lua, em determinado ponto da lua, é mais fácil de ser encontrado. Mas não quer dizer necessariamente que precisa dela. Né? O puro sangue não precisa de lua para transformar em lobisomem, não precisa ser quaresma, entende? Só que assim, você não encontra um puro sangue dentro da cidade ou próximo a áreas rurais. Você não vai encontrar puro sangue em fazendas que estão próximos a vilarejo, assim, não é tão longe. Você só vai encontrar puro sangue em matas muito longe. Porque a partir do momento que a pessoa descobre que vai virar lobisomem, o puro sangue, ele acaba se isolando da própria família, ele vai embora. Ele não quer fazer mal para a família dele. Ele acaba indo embora. E depois de um certo tempo aí, ter se passado tudo, o lado do puro sangue não é uma sina, mas não é aquela sina que eles falam de 7, 14 anos. Aquilo ali é eterno, vai virar sempre. Só que depois de um bom tempo, a pessoa que vira o puro sangue acaba conseguindo controlar um pouco a criatura, sabe? E passa a parar de fazer mal. Sabe como ele é? Claro, vai invadir fazenda, vai buscar recursos para se alimentar, isso e aquilo. Mas pessoa não vai atacar. E por que a quaresma? Que é um momento mais forte, que parece mais lobisomem. É mais folclórico, né? Mas eu acho que a quaresma assim, exerce uma força também, como se fosse a lua. Que é um momento assim onde a pessoa faz penitência, momento mais de reflexão. Você sabe o que eu penso, Sandro? Eu penso assim, eu acho que quem segue calendário é nós. O ser humano em si segue um calendário e segue uma data. Né? Eu acho que esse tipo de criatura, assim, eles não seguem calendário. Se você for parar para você notar, o Natal, vamos dizer assim, o Natal do ano passado, uma suposição caiu na terça, esse ano vai cair numa quarta. Então, se você passar 20 anos, entende? Essas datas vão mudar de dia. Vão mudar ali segunda, terça, quarta, entende? Para nós muda, mas para a criatura não muda em nada. A gente tem a mudança de horário, às vezes, que falam, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sei. Até isso que você falou é bem interessante, né? Eu vi um cientista falando uma vez que ele falou assim, a gente na verdade só tem um dia de vida. A gente conta os dias, né? Conforme a lua vai passando e o sol vai passando, mas a gente tá ali no planeta Terra, desde a hora que nasce até a hora que morre. Sim. Uma vida só. Não são 50 anos, não são 70, então, 90. Agora é o momento que eu pergunto para vocês. Vamos dizer assim, há 50 anos atrás, quando foi falado em quaresma numa determinada data, dia, mês, dia da semana, hoje em dia está caindo no mesmo tempo daquela vez? É por isso que eu falo, acho que não tem como... É uma mudança, né? Ter essa... Eles não vão se basear por calendário. Por isso que eu falo, lobisomem tem todo dia, tem toda noite, não precisa ser noite, de dia lobisomem tem também. Só que tá na mata, né? Mata escura. Escura. Tá na mata. Exatamente. Você que está assistindo aí o nosso podcast Conectados S.A., você viu hoje aí que nosso podcast promete, né? Com o Júnior, a gente vai ler os comentários que vocês fizeram no programa passado, que ele participou também, que vai ler todos os comentários aqui para responder aí os questionamentos de vocês. E se você está assistindo esse vídeo nesse momento, sozinho, numa casa próxima à mata, meio solitário, e ouvir algum barulho fora da sua casa, cuidado, pode ser o lobisomem. Exatamente, né? Bem, você está ouvindo o nosso podcast Conectados S.A., com a participação aqui da pessoa que mais entende do sobrenatural, aí, chamado Júnior. Exatamente. Eu acho que, como diz a palavra lobisomem, eu acho que foi colocado aí num ser aí que ninguém conhece. Quando eu falo em lobisomem, sabe do que eu lembro? No chamado chupa-cabra, que eu peguei bem essa época. Chupa-cabra, anos 90. Isso. Domingo Legal com o Gugu lá, o dia inteiro falando sobre o chupa-cabra, aquela música de terror ali e tal. Eu falo isso, sabe por quê? Porque eu tinha um trabalho, eu trabalhava de madrugada, eu trabalhava das 11 às 7 da manhã, fazendo manobra de vagão, praticamente fazendo manobra de vagão e trilhos num lugar que era rodeado de mato, né?
E quando saiu a notícia do chupa-cabra, disse que ele andava pegando qualquer coisa, né? E pense no medo que eu tinha e que toda a minha equipe tinha de fazer a manobra de vagão para dar de encontro com esse ser aí que atacava as pessoas, né? Ou seja, ninguém sabia o que era e chamaram ele de chupa-cabra, né? Foi ridicularizado aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Mas, como diz, ninguém sabia o que era e estava virando quase que um folclore igual lobisomem. Até hoje não sabe, né? Bem ao certo. Eu acho que o lobisomem é mais ou menos é quase que esse folclore que tentaram fazer do chupa-cabra, só que do lobisomem deu mais certo, né? Ele aterroriza até hoje, né, o lobisomem, né? A gente fez aqui outros programas com você e teve gente que falou, cara, que tinha vontade de fazer esse pacto. Eu li o comentário. Creia ou não, teve gente que comentou isso aí. É loucura. Esse aí é loucura. Teve gente que comentou, se eu soubesse fazer a oração do lobisomem, eu faria. Você comentou que tem uma oração para isso, né? Imagine, cara, a pessoa ter vontade de fazer isso, né? Você sabe, Ari, assim, até onde eu sei, a pessoa que faz esse pacto, o que ela sente, assim, diz que é algo muito prazeroso. No momento em que está virando a criatura. No momento, né? No momento que está virando a criatura. Até onde ela consegue distinguir, né? Antes dela perder o sentido e a fera tomar conta, diz que o prazer é imensurável o que a pessoa sente ali. Só que depois que deixa de ser a pessoa e passa a ser só a criatura, daí já não tem mais. Porque a partir daquele momento ela vendeu a própria alma, né? Não é questão de lobisomem, né? Mas, tipo, tem uma história que é fascinante, inclusive virou filme. É a história do Robert Johnson, né? Que ele vendeu a alma para o demônio numa encruzilhada para se transformar no maior bluesman da década, né? Inclusive, na época, ele via muito cachorro correndo atrás dele. Isso diz no filme lá, né? Mas a vida dele, ele fez um pacto com o demônio para ele se tornar um artista mais famoso. Ele se tornou. Só que ele pagou o preço, né? Só que ele pagou o preço, e vai pagar eternamente. Eternamente, né? Não tem o que fazer. Vamos começar com os comentários, então? Antes do Sander começar os comentários, só queria perguntar uma coisa pro Júnior. Teve um programa que a gente fez aqui e você comentou de caçadores. Inclusive chamou a atenção de algumas pessoas, acho que foi no primeiro vídeo dos caçadores. Aonde que essas pessoas estão? Como que elas fazem para caçar? São pessoas comuns? Eu até falo assim, né? Que se eu fosse um caçador de lobisomem, eu não ia falar para ninguém. Porque chega a ser até perigoso, né? Mas você falou, eu não lembro o nome que você falou. Cara, eles falam muito em Descobre. Isso. Descobre, exatamente. Descobre, diz que é uma organização, né? Isso. Que foi formada já com a intenção de caçar lobisomem. E eu fui pesquisar isso aí, tem na internet sobre os Descobres, né? E assim, um caçador de lobisomem, eu acredito que pode ser qualquer pessoa, cara. Qualquer pessoa. De repente, até mesmo uma pessoa que acabou, infelizmente, passando por um mau momento, né, relacionado a isso, essa pessoa pode se tornar um caçador de lobisomem, né? E ir atrás da criatura. Sei lá, de repente por vingança. E como capturaria um lobisomem? Isso que eu ia perguntar. Como é que capturam? Cara, é uma pergunta bastante... Como que eles fazem para capturar, eu não sei. Eu acho que a intenção, assim mesmo, seria matar, né? Eu acho que aí a bala de prata, eu acredito que ela não mata. Isso que eu pergunto. Ela se torna uma bala assim feita de um outro material só. Mas eu acho que ela entregue assim para uma pessoa que saiba ungir de repente ou até mesmo purificar. Aquilo ali eu acho que pode surtir Nos filmes fala isso, né? Isso, nos filmes fala isso, exatamente. Bala de prata. Se for tentar acertar com outro tipo de bala, a munição não faz nada. Pois mas é aí que tá. Eu acho que no caso a pessoa que for fazer é uma pessoa comum. Tem que existir um trabalho em cima daquele projétil ali, né? Vamos dizer assim. Não é um trabalho assim meio... não que eu tenha dó do lobisomem, né? Mas agora, durante o conhecimento que a gente adquiriu, você vindo aqui, né? A gente sabe que não tá na pessoa. Por mais que mate a pessoa, né? Vai matar a pessoa, mas a entidade... Né? Mesma coisa, a pessoa tá incorporada. Vamos matar ela. Não vai matar a pessoa. Não vai acontecer nada com a entidade que tá na Mas pessoa. aí que a gente vai um pouco mais além. História de vampiro. Se você jogar água, pegar essa caneca aqui, ó, e jogar no vampiro, não acontece nada. Água comum. Mas se você jogar uma água benta,
ele vai queimar. Sim. Então, por quê? Porque tá bento. É a mesma coisa. Você falou levando para esse lado, por ser exatamente. algo, vamos dizer assim, santo. Santo, né? exatamente. Santo. Eu acho que se você pegar a bala ali de prata e você ungir ela, um padre, de repente, fazer uma unção em cima daquilo. Ou até uma água dessa aqui, ó. Uhum. Se jogar uma água benta ali na criatura, acho que com certeza vai ter algum efeito. Sim. Vai ter. Né? Eu acho que tem que ser dessa forma. Outra forma eu acho que não existe. Tem gente que fala no tal do acônito, eu não sei. Eu falo assim porque o caçador de lobisomem, a impressão que dá é que ele vai estar com uma espingarda, com um fuzil R15, lá com alguma... Às vezes não, às vezes ele está com uma água benta. Arco e flecha? Arco e flecha. Você sabe o que eu descobri? Eu descobri assim, que o lobisomem, ele não é que ele possui um fator de cura, mas se você der um tiro nele, ele vai sentir. Ele vai sentir que ele levou um tiro. Só que ele consegue se regenerar muito rápido. Sabe como? Porque a gente está falando de algo sobrenatural. O que está nele ali vai agir. Uhum. E ele consegue se regenerar. Até onde se sabe, cara, existem governos que se interessam pelo lobisomem em si para tentar estudar melhor essa parte da regeneração que existe no corpo dele. Sabe como? O que eles pensam? Eles pensam que se eles conseguirem descobrir como que isso acontece, é mais fácil, de repente, de você implementar isso em quartéis, soldados, para outros fins, sabe como? Sim. Para outros fins. É isso que você falou, bacana. Acho que o Ari deve concordar também. Fica meio com Wolverine. A parte sobrenatural. Cura, né? Parte sobrenatural. Você não explica a parte sobrenatural. Não tem como explicar. Daí, com certeza, tem muita gente que está vendo a gente aqui, que às vezes não acredita muito no lobisomem, vai escrever lá. Mas isso não é possível. Porque o corpo da pessoa não vai alongar o crânio, não vai alongar o braço, não vai alongar os dedos. A gente concorda com isso realmente. Mas a gente tem que lembrar que a pessoa não está se transformando em lobisomem porque ela quer. Sim. Mas é algo sobrenatural que está nela, que vai fazer aquela transformação. Ao ser humano, a crescer dedo, aumentar o dedo, aumentar o crânio, alongação de crânio, deslocamento de mandíbula, isso não acontece pelo ser humano em si, pela biologia, pela genética, não acontece isso. Mas se tratando de algo sobrenatural, crescer pelo em corpo não cresce também assim. Mas crescer um pelo assim, a parte sobrenatural, aí sim, eu acho que é possível. Você sabe o que eu penso, Ari? Eu penso assim, se a gente for puxar para a parte da evolução humana, já deve ter acontecido muita mudança no ser. Sim, lógico, né? Muita mudança no ser. E eu acho que as pessoas são capazes de se assustar se for buscar informação de milhares e milhares de anos atrás. Porque os animais evoluíram. Tem animal que era anfíbio e saiu da água para viver na terra. Né? Eu acho que o ser humano também evoluiu. Muitos falam que é Homo sapiens, né? Exato. Se você for pegar o crânio de um ser desse naquela época, você se assusta, de repente, com o tamanho do crânio, com a forma da mandíbula desse ser, para o que é hoje. Por isso que eu acho que seria quase como se fosse uma evolução. Tem gente que fala que de repente o ser humano já carrega isso com ele. E de repente só está sendo uma evolução mais rápida para estar fazendo essa criatura estar saindo. É um ponto de vista, eu não acredito nisso. Eu acredito na maldição e eu acredito no pacto. Entende? Eu acho que é dessa forma que acontece. Exatamente. Certo, né? Começamos então com os comentários do último programa. Se você comentou o último programa no qual o Júnior participou, o Lobisomens parte 4, hoje é a parte 5 aqui. Se você comentou lá, a gente vai ler outros comentários aí, todos os comentários aí junto com vocês. Podemos iniciar? Claro. A Sheila Barros, 6981. Vocês três são top, massa demais. Esses relatos de lobisomens, vocês nem falaram sobre o meu comentário anterior, que pena, mas a gente tá lendo agora. Poxa, cheio. Mas tudo bem, acredito muito em lobisomens e sempre sonho com lobisomens. Sonhar também é um diferencial, não? Eu acho que é, cara. Eu acho que a pessoa que passa a sonhar assim e com frequência tem que começar a ficar meio ligeiro. Mais esperto. Mais esperto. Eu fui assim
E eu consegui informações que a pessoa que passa a sonhar assim com frequência é porque pode acontecer. Então é bom ela dar uma estudadinha. Buscar saber Conhecimento. mais sobre isso. Sempre sonho com lobisomens. Ele sempre me observando e depois me perseguindo. Quando chega perto de mim, não me faz mal. Só fica me olhando. Então me acordo. Júnior falou que antes de ver um sonhava muito. Estou com medo. Acho que ninguém está preparado para ver. Quando eu tinha uns 4 anos de idade, na época morava em um bairro de Nova Descoberta, em Pernambuco. Um pouco mais de meia-noite. Minha mãe esperava meu pai voltar do trabalho e tinha relatos que estava correndo lobisomem. E minha mãe não acreditava. Logo depois começaram latidos de vários cachorros. Então a minha mãe abriu um pouco a janela. Então ela escutou como se algo bem pesado pulava o muro da nossa casa. Ela, assustada, fechou a janela e ficou abaixada embaixo da janela rezando, porque ela lembrou sobre o lobisomem. E para a surpresa dela e medo, aquilo sentiu onde ela estava, ficou cheirando e depois se coçando e arranhando a parte perto da janela. Ela pediu muito a Deus para aquilo ir embora, pois ficou com muito medo. Pelo meu pai, que não havia chegado, ou seja, ele ia chegar e ia encontrar a criatura perto da porta. Né? Enfim, o bicho passou cerca de uns 10 minutos lá e depois foi embora. Logo depois o meu pai chegou e ela, assustada, contou para ele tudo o que tinha acontecido. Quando amanheceu, eles foram olhar na parede onde o bicho se coçava e havia arranhões e pelos fedidos de quase 2 metros de altura na parede. Nossa. Ela disse que foi muito assustador, então decidiram se mudar de lá por medo desse bicho voltar e fazer algo. Abraço para vocês. Caramba. O nome dela? Sheila Barros. Obrigado pelo relato, Sheila. Tá? É um relato real, isso é relato de inscritos, tá ok? Inscrito. Você é inscrito. Escreva aí, eu escreva hoje aí que com certeza no próxima vez que o Júnior aparecer aqui, vier aqui participar com a gente vai ler junto também. Até você pode ficar à vontade de fazer teu relato, que aqui ninguém vai fazer piadinha com o teu relato, tá? Isso aqui é bacana, Júnior, porque muita gente contou aqui. Teve inscrito nosso que falou assim: vocês é bacana o diferencial de vocês, porque vocês falam da coisa séria. Sim. Não levam para brincadeira. A gente respeita. A gente não só respeita a criatura, como respeita o que foi passado por cada inscrito. Teve gente que falou ali: se eu contar esse relato meu aqui em outro lugar, em outro podcast, vão rir de mim. Não. Vou virar chacota. Mas aqui não, a gente respeita vocês e tratamos sério do assunto mesmo. Como a gente tratou sério a parte da Cuca, tratamos sério a parte do Saci Pererê. Todos são lendas e lendas Curupira, demoníacas. Parte do Curupira, que eu tô impactado até hoje. Não quero encontrar um Curupira na minha frente. Exatamente. O Robson Luiz. Olá, me chamo Robson Luiz, moro no Rio de Janeiro. Curto muito esse tipo de relato de lobisomens. Também já tive as minhas experiências com essa fera. É impactante. Um grande abraço. Qual que é o nome dele? Qual é o nome? Robson Luiz, Rio de Janeiro. Obrigado, Robson, pelo comentário. O pessoal aí do Rio de Janeiro também, brigadão. Valeu. Liliane Gonçalves. Meu sobrenome não é charada, meu sobrenome. Liliane Gonçalves, 2640. Amo os relatos, façam muito mais. Escuto todos os dias. Acho que ela escutou o canal lá então, que tem direto o relato, né? Legal. Abraço, Liliane, obrigado pelo comentário. Luciane Vinha, 1362. Não sei se já comentei isso no outro podcast, então vou comentar novamente. Já tive 2 encontros, que eu me lembre, com um lobisomem e projeção astral. O que seria projeção astral? Projeção astral? Pensamento, telepatia, alguma coisa assim? Eu acho que é quase que uma pessoa que faz um mapa astral sobre ela, que seria uma projeção astral. Não sei se eu estou falando certo, mas é algo mais ou menos ligado com isso. Projeção astral, será que não foi um sonho, um pensamento que ela teve ali e tal? Pode, né? Pode. Na primeira, nós estávamos em um castelo medieval e no segundo, ele me carregou e me mostrou um lugar. Acho que é isso mesmo, Sandro, que você falou certo. É isso aí. Né? Eu senti muito medo e no momento que consegui ver o rosto dele, tinha a pele bem branca e pelos bem pretos na lateral do rosto. Ele falou: eu sei
que não parece real, mas é real. Nossa, Depois disso eu acordei. isso é pesado, hein? Poxa vida, hein, cara? Eu acredito nela, cara. Eu não sei explicar Olha o que isso que aconteceu com ela, mas olha eu o que ele acredito falou nela. pra ela. Uhum. Ele falou assim: eu sei que não parece real, mas é real. Eu acredito nela. Puxa vida, hein? Eu acredito Tô nela. louco. A Luciane Vinha também, novamente, ela comentou, deu esse relato e comentou também embaixo ali. Na bruxaria, nós usamos o sal grosso para abrir o currículo mágico de proteção, Hoje já vi falar isso aí. onde dentro dele são feitos os rituais sem perigo que nada indesejado entre. Esse círculo que ela tá comentando, eu tô confundindo com aquele, não sei se é o nome certo, Será que pentagrama, é né? currículo mágico ou é círculo mágico? Acho que é círculo mágico. Aqui tá escrito currículo Eu já mágico. devo ter visto Acho isso que é aí. círculo, né? É círculo É mágico. círculo. Aham. Círculo mágico. Acho que é círculo. O Samuel Carvalho Matias, 7208. Onde moro em Itaguaí, cidade do interior do Rio de Janeiro, um lugar chamado Piranema, existia bastante lobisomem na década de 70 e 80. Mas conforme as pessoas foram chegando para comprar terrenos, para morar, né, eles começaram a ir para lugares mais distantes, como serras e florestas fechadas. Será que é isso que hoje assim não acontece tanta aparição de lobisomem? Eu acho, cara. Tipo, eles estão tentando se afastar das pessoas? Eu Seria acho. isso? Não? Eu acho que é. Aham. Porque até as Eu acho que é. próprias assombrações antigamente, boitatá, mula sem cabeça, enfim, tantas e tantas lendas que existem por aí. Aquilo, assombrações também, noiva de branco e tal, que apareciam em carreiros, né, e tal. Hoje as ruas estão asfaltadas, estão habitadas, as vilas, as cidades e tal. Mas ainda acontece bastante coisa assim, sabe, Sandro? Tem Ainda iluminação, acontece. antes não tinha iluminação também. Aham. Né? 70 e 80 é pouca iluminação que tinha. Se a gente for buscar aí 40, 50 anos atrás com o que está sendo vivido hoje, Né? é muito pouco, né? Muito pouco, exatamente, né? É muito pouco. Olha, o Samuel Carvalho Matias também comentou. Ele comentou isso aqui e comentou agora aqui, ó. Nunca vi, mas gostaria de ver uma vez, só para ver como é a fisionomia. Sou fascinado por eles. É complicado, né? Eu nunca vi, mas eu gostaria de ver. Eu não sei, isso aí aproveitar, como diz o que o Sander tá falando, o Sander comentou aqui num programa passado sobre o padre, acho que é o Padre Christian, que é o nome Padre dele. Christian, exatamente. Ele foi fazer uma oração numa casa e um cachorro não deixava de jeito nenhum ele terminar a oração, mas ele terminou a oração lá e tal, que ele falou pra dona, o dono da casa, que na próxima vez que ele estivesse lá, que não tinha problema, que fosse lá e segurasse o cachorro. Daí que a mulher ou o dono da casa falou, mas esse que é o problema, padre. Nós temos não cachorro. temos cachorro. Ô, louco. E ele foi olhar lá. E ele viu arranhados e batidas. A porta chegou na a porta, entortar. Chegou a cara. entortar a porta, cara. Poderia ser um espírito do lobisomem? Por Eu estar acho que pode. latindo e urrando? Pode. Eu já ouvi assim, pessoas comentarem até que lobisomem, sim, ele não pode aparecer só pegar a pessoa. A entidade pode se sim, manifestar. ela pode se projetar assim pra pessoa, sabe? Entendi. Ela aparece. Caramba, né? Olha, ele falou aqui que ele não viu, mas gostaria de ver. Eu Será acho que ele ia você- gostar de ver eu acho mesmo? que você não ia Cara, gostar de ver, você tem que estar muito preparado Eu pra acho ver uma é isso coisa que eu ia falar. A vontade de ter experiência, eu acho até que ele tá certo em ter. Só que ele vai ter que ter um preparo muito grande para isso. Ele não pode estar muito perto, ele não pode querer ir na direção. Que tem aquelas pessoas que realmente... Quer ser curioso demais e... O fato dele ter essa curiosidade ali, já pode impactar assim, de certa forma positiva, porque quando ele vê, ele não vai ter medo. Na hora ele sim. vai raciocinar. Ele vai pensar assim, não, será que é um lobisomem? A curiosidade dele vai deixar ele mais instigante a ver. Ele só não pode abusar que ele chegar perto. Porque assim, o lobisomem em si, ele não vai fazer nada se ele não se sentir ameaçado por você. Entende? Agora, se for um puro sangue, se for um pactuado, tem uma coisa que eles chamam de sinos sobrenaturais. Esses sinos sobrenaturais funcionam assim. Se você sentir o cheiro de carniça, quer dizer que o lobisomem está perto. É um sino espiritual.
Se você sentir, tipo, você olhar na rua e você não vê ninguém, mas você começar a escutar aquele tropé, parece gente brigando, é sino espiritual, é lobisomem também, cara. Que tá por perto. Sabe como? Ou o barulho de palma. Você começar a escutar barulho de palma e você olhar e não ver nada. É lobisomem. Entende? Então toda vez que você estiver na rua ou na mata e você escutar qualquer coisa diferente, assim, relacionado a isso ou até outras coisas, pode saber que tem lobisomem por perto. É complicado, diante de tantos relatos, a gente percebe que, como diz, existe, vamos falar assim, uma outra dimensão, a gente não sabe o nome, né? Existe um outro lado. E depois desse relato que o próprio Sander falou sobre o padre Christian, né? Você pode pesquisar, cara, não é uma pessoa comum que eu falo assim, igual a gente, né? É um padre falando que o viu e ele ficou com medo, da situação, né? Então, impressionante, né? A Leda Maria 8001. Vou aguardar a live de vocês. Hein? Um abraço. Abraço, Leda. Obrigado pelo comentário. A Leda Maria novamente. É intrigante a atração e o fascínio que o tema lobisomem nos incute. Certeza. Apesar de ser algo tenebroso, traumatizante, segundo alguns relatos. O Júnior parece conhecer o assunto a fundo. Não acho que se colocaria publicamente a respeito se não tivesse fundamento. Vocês também conhecem concordo. O canal Fascinados por Lobisomens? É do Paraná também, muito bom. Quanto ao lobisomem de Tenoné, já ouviu esse não? Já. Foi produzido pelo excelente canal Belém de Arrepiar, do Pará. É bem legal o conteúdo de vocês. Legal, só tendem a crescer. Um abraço, Ari, Sander, Júnior e a todos. Obrigado, Leda. Obrigado. O Caio Rodrigues, 6700. Coloque a entrevista do Chitãozinho e Chororó, do Jô Soares, quando deram um relato de testemunha ocular de um lobisomem que parou em frente ao carro deles. Eu não vi esse. Diz que vi, né? Eu ouvi alguma coisa assim. Parece que ficaram frente a frente, cara. Diz que é um troço, diz que é uma coisa assim impressionante, cara. Chitãozinho e Chororó ficaram de frente. Cara, eu conheço alguns relatos aí de famosos que fizeram um pacto pra virar lobisomem. E a gente é grande, cara. Só que eu não vou falar porque eu tenho medo de acabar dando processo. Lógico, mas depois vai contar pra gente aí no fora das câmeras, é lógico que a gente vai querer saber isso aí. Com certeza. Tem gente que até fazem alguns sinais assim diferentes pra demonstrar que existe o pacto. Vida, nossa. A Luciene Caetani. Olá. Sim, eu vi 3 vezes. 2 foram aqui onde me resido hoje. E o primeiro foi em outra cidade. Eles eram diferentes. 2 deles tinham os olhos âmbar. O último que vi tinha os olhos pretos, todo preto. Hoje tenho 46 anos. Isso aconteceu em 1996, 1998 e 2000. Forte abraço. Que seria cor âmbar? Amarelo. É por sangue que ela viu. E o outro preto? O preto, pra mim, eu acho que já deve ser um demônio daqueles bem pesadão mesmo. Tava ali na forma da criatura, né? Ô, louco. Que o âmbar que eu tenho é bem amarelado. Não que eu tenha um lobisomem. Até a pedra âmbar, bom, né? Até onde eu sei, é bom ter essas pedras, sim, cara. Eu tenho a pedra âmbar. A Lilica Ripilica. Aí. Representando o desenho, acho que né? Do desenho. Lilica Ripilica, 8776. Que interessante, não sabia que aqui em PG tinha um podcast. Tem mais ainda. Já me inscrevi no canal, tem bastante. Obrigado, Lilica Ripilica. Lilica Ripilica, bacana, cara. A Josélia Bertos. Um verdadeiro lobisomem não se transmuta só em cachorro, cavalo. Se transforma em boi, em porco, de tamanho anormal. É verdade ou não? Isso é verdade. Cara, eu acho assim, cara, que de repente pode estar sendo confundido que pode ser um skinwalker. Verdade. Com um lobisomem tradicional. O skinwalker, sim, ele pode vir a virar, o que até onde a gente sabe, o índio, se ele tocar em qualquer tipo de animal, ele pode se transmutar naquela forma de animal.
também pode vir a virar o lobisomem. Ele vira o lobisomem. Mas eu acho que o que ele quer dizer é puxando mais pro lado do Skinwalker. Cara, eu vi esse negócio de Skinwalker, eu vi um vídeo na internet, eu tentei procurar cortes, e olha que eu mexo com edição bastante, eu faço muita edição. É impressionante um Rottweiler sentado igual um homem, distraído. E daí o cara filmando de longe, o cara foi chegando perto, ele olhou pro cara e ficou igual o cachorro de novo, o Rottweiler, cara. Se é uma montagem, eu não sei, mas eu procurei montagem de tudo quanto é jeito. Não vi, cara. Se o cara fez uma montagem, ele fez... Não que eu seja expert ali em edição de vídeo, né? Mas para quem trabalha com edição de vídeo, você consegue detectar algumas falhas ali que caracteriza que é uma montagem. Não acha assim só sobre os cachorros, acha outros animais também. Às vezes a gente vê vídeo, ovelha parada assim, olhando. O Skinwalker seria bruxos, né? Isso? Mas bruxos o Skinwalker vem de uma tribo indígena. Ele, no caso, seria, acho que é a tribo Navarro, né? Acho que é isso, né? Alguma coisa assim, Navarro. Eu vi lá que seriam pequenos bruxos. O que eles são? Eles são, como é que fala? Os xamãs da tribo. Eles eram os xamãs da tribo que descobriram, através da bruxaria, uma forma de se transformar. Sabe como? E acabaram usando isso, né? Uma outra que eu vi um bode andando de pé. Existem alguns animais que andam sobre duas patas, mas a diferença desse é que ele estava de pé e batendo nas frutas das árvores com a pata, cara. Cara, aquele é sinistro. Mudando um pouco o assunto, tem um bicho que eu tinha vontade de ter, era o tal do bode, cara. Eu tinha vontade de ter um bode, cara. Vai muito sujeira, né? Mas por que o bode, ele tem... Ele tem uma representação. Tem uma representação maligno, né? O próprio o Baphomet, não sei se já ouviram falar do Baphomet. O Baphomet, ele o rosto dele é bastante semelhante. Representam ele como se fosse o próprio demônio, né? Eu não sabemos nada dessa... Eles usam até como religião, né? Essa parte religiosa, a gente está só como em suposição, né? A Josélia Bertós comentou também. Ela comentou o último aqui, agora comentou esse outro aqui, né? Eu creio piamente em lobisomens, pois eu e meus pais tivemos experiências impactantes de traumatizar. Tremo só em lembrar. Lobisomens... ser que não tem forma, ou seja, pode se transmutar no animal que ele quiser e escolher um assunto complexo. Não é apenas em lua cheia, tem várias vertentes. Verdade, isso que o Júnior falou, não é só lua cheia, não. Pode ser, que nem ela falou que pode se transmutar em várias formas de animais, né? Pode ser que exista um pacto, que nem a gente comenta sobre o que a gente sabe. Lógico, né? Mas vamos supor que existe um pacto aí, de repente, que a gente ainda desconhece, né? Que a pessoa possa estar fazendo esse pacto, né? Lógico, né? Porque hoje em dia, se a gente for buscar saber, em épocas passadas, eu mesmo já soube de amigos meus que de repente estavam sendo perseguidos e faziam uma suposta oração e ficavam invisíveis. Às vezes, a pessoa passava do lado e não conseguia ver o cara. Ou senão falavam, quem que era aquele cara enorme que estava perto de você e ele estava sozinho? Não vi, tem um ditado que fala, o cara tem corpo fechado. Corpo fechado. Corpo fechado, né? Então, eu acho que de repente possa ser que sim, que a pessoa possa fazer um pacto, não virar somente o lobisomem, mas possa acontecer que nem o amigo comentou, né? Pode virar um boi, alguma coisa relacionadamente parecido com isso, né? Qual que seria o pior lobisomem que existe? O pactuado, cara. Pactuado, eu acho que... Tem olhos amarelos. O pactuado tem olho vermelho. Vermelho. Puro sangue, que ele tem os olhos da cor de um âmbar, né? Um âmbar, âmbar. O Fábio Perito, eles existem. Um colega meu falou que o avô e a avó dele viu de perto um que parecia um cachorro com unhas grandes. Ficou de pé. E assim, sabe, Sander, o fato de a gente falar pactuado não quer dizer que o lobisomem que vai se formar através do pacto vai ser só peludo. Corpo coberto por pelo preto, pelo cinza, pelo claro, pelo escuro, grande. Não quer dizer que vai ser só isso. É o demônio que vai entrar naquela pessoa, que vai determinar a forma que ele vai ser. Ele pode ser pelado, sem pelo, ter a pele preta, sabe como? Esse tipo de coisa. Não quer dizer que vai ser um determinado... A forma dele não vai ser determinada como peludo ali, sabe? Porque as pessoas acreditam que o lobisomem tem que ser peludo. Não é. O Nilson Araújo, 494. São Cristóvão parece que esse que quis dizer.
Se tratando de Dogman, Do santo. conteúdo americano. Falam bastante dele e do Anubis. São Cristóvão, ele era um sinocéfalo. É. Ele era um sinocéfalo, São Cristóvão. Pois é, aquele vídeo que você... o Júnior tem um vídeo muito interessante no canal dele, lá, dá uma olhadinha depois, Sinocéfalos... Sinocéfalos, é. Como é que é o título que você colocou lá? Se eu não me engano, Sinocéfalos, né? Dogman, né? Dogman, exatamente, né? Eu estava pesquisando faz tempo que eu pesquisei sobre sinocéfalos, né? Até no Egito, né? Aham. Foi comentado, inclusive tem o Anubis, se eu não me engano. O Anubis que é o guardião do portão do inferno. Ele carrega a chave, né? Carrega a chave, exatamente, que ele é uma pessoa com a cabeça de cachorro. Cabeça de cachorro. Isso você encontra no Egito, inclusive, imagens do Anubis. Lá. E assim, cara, pra mim era um assunto novo. Eu já conhecia o assunto, mas eu nunca tinha estudado tanto assim pra procurar saber um pouco mais sobre esse assunto. E eu fiquei surpreso, cara. Fiquei surpreso porque existiu historiadores naquela época, pessoas que hoje em dia são muito conhecidas pelo nome, que deixaram documentos ali escritos à mão, comprovando que eles realmente existiram, ou existem até hoje, né? Existem, né? De uma forma... historiadores que acabaram encontrando novas terras, e ao entrarem nessas terras acabaram se deparando. E eles eram vistos assim como... Os sinocéfalos eram vistos como uma civilização formada. Sabe como? Não eram animais da mata. Sabe como? Era uma civilização formada. Tinham família, existia crianças com cabeça de cachorro. Eles eram guerreiros. Eles eram. É bem interessante. Eu vou deixar o link do vídeo do canal NS Culto na descrição. Dá uma olhadinha lá para você ver. Ela é bem interessante, né? Então, voltando aqui, o Nilson Araújo, São Cristóvão parece ser esse que quis dizer. Se tratando de Dogman, conteúdo americano. Falam bastante dele e do Anubis. Esse talvez até mais, já que uma boa parte acredita ter relação com os anjos caídos e que os deuses egípcios estariam mais conectados com essas criaturas. Gostaria de perguntar se teria alguma opinião da diferença gritante entre os relatos americanos e brasileiros, onde é comum ter relatos com criaturas de 2,5, 3 metros de altura ou mais, enquanto aqui no Brasil aparenta ter média de 2 metros. Parece ter bastante diferença entre os relatos de fora e os nacionais. Tanto é que me parece se contar no dedo quem acredita que pessoas se tornam lobisomens. A vasta maioria tende a ir para o lado animalesco ou espiritual, interdimensional. Canal do Dark Walters, Dogman, Paranorm, falou o nome dos canais aqui. São bons exemplos a ser citados. Esses dois últimos têm alguns relatos aqui do Brasil. Abraço. Por que lá, as lendas americanas, eles têm 3 metros e aqui no Brasil seria 2 metros? Bem detalhista ele, né? Olha, cara, eu vou falar a verdade. Que nem se tratando do nome Dogman, eu acho que é só uma pronúncia americana, né? Dogman, seria homem-cachorro, né? Aqui no Brasil, se a gente fala homem-cachorro, todo mundo já vai entender que é lobisomem. Exatamente. Né? É lobisomem. Então eu acho que o nome não influencia muito. Agora, parte de tamanho, no Brasil eu já ouvi relato. Só que quando eu ouvi um relato de um lobisomem de 3 metros de altura, que eu tentei contar sobre esse relato, virei chacota. Eu virei chacota. Falar de um lobisomem de 3 metros de altura. E isso é bem comum lá nos Estados Unidos. Se você pesquisar relatos em pesquisa lá em inglês, você vai achar vários relatos lá com o nome de Dogman, que seria o próprio lobisomem, né? Você sabe o que eu acho? Eu acho que lá nos Estados Unidos eles são muito focados. Exato. Eles são mais focados. Eu acho que quando eles vão retratar o assunto Dogman, lobisomem, o Loup-Garou, vão falar dessas criaturas... O ponto dele vamos por assim, não é como se houvesse uma ramificação para chegar em várias coisas. Eles vão direto naquilo. O Brasil já não. O Brasil, quando você passa a querer falar de lobisomem, já entra um monte de coisa nas laterais que vão discordar, que vão falar de você, vão rasgar o teu nome, você vai sair de louco. Eu acho que isso daí é o que acaba influenciando que o Brasil, de repente, não acredite tanto. Porque vamos dizer assim, se existir 20% de gente que acredita, existe 80% que não acredita. Verdade. E lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos eles dão voz quando supostamente alguém é encontrado dilacerado na mata, eles dão voz para uma criatura que eles acreditam que existe.
Entende? Exatamente. Eles dão aqui, não é dado voz para eles. Só completando, como diz a explicação, o que ele fala lá sobre anjos caídos, você encontra informações aí na própria Bíblia lá, se você lendo um pouquinho lá sobre Enoque, sobre a estrela da manhã, que seria o próprio Lúcifer, né? E sobre os apócrifos dos livros de Enoque, né? Nesse que ponto ele fala ali, dos anjos caídos, né? De anjos caídos, eu já ouvi até alguns comentários e relatos assim que esses anjos caídos acabam se tornando demônios. Segundo a Bíblia, né? Esse Enoque tem aonde esse livro? Tem na Bíblia e tem 3 livros apócrifos. Será que tem na Bíblia? Fala sobre Enoque. O famoso o homem que andou com Deus, né? Que seria Enoque, que Enoque não morreu. A gente não vai entrar em detalhes aqui no nosso podcast, mas Enoque não morreu, ele foi levado vivo, né, para o paraíso devido à forma que ele vivia aqui na Terra. Foi Enoque que Deus, como diz, uma carruagem de fogo? Não tenho lembrança. Enoque é difícil muito detalhe nos livros apócrifos de Enoque, né? Mas na Bíblia ele fala, ele é como é que fala assim, ele é visto bem pouco na Bíblia, mas fala-se de Enoque e ele explica que ele era um homem que andou com Deus e que ele viu, né? Aonde que estão os anjos caídos, como que aconteceu, que os anjos caídos qual que é o nome dele, Sander? Que esse rapaz citou? Os anjos caídos são... O Nilson Araújo. Isso. São os que vieram junto com Lúcifer, né? Que foram enviados do paraíso para cá e eles estão até hoje, né? E eles se transformaram, por isso que ele fala, se transformaram em gigantes, tiveram relação com as mulheres humanas aqui na Terra e tiveram os Nephilims, né? Que é uma outra história, né? Ou seja, é meio complexa a ideia. Quem sabe, a gente tem um vídeo que fala sobre Enoque. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha ali. Tá? Você vai entender o que é o Enoque na Bíblia e fora da Bíblia. Né? O Hanzo Hazashi, 2001. Minha avó me falou que quando meu avô era vivo, ele viu um. Acredito que foi verdade, porque meu avô era um homem sério e não era de mentir. Eu sou de Igaraçu, Pernambuco. Abraço para todo o pessoal de Pernambuco. Ele também comentou aqui, sim, os assassinos que deram origem à inspiração para o jogo realmente existiram e provavelmente ainda existam por aí. É isso aí que ele está falando, foi de um comentário que a gente fez, e tem algumas pessoas que pensam, né, que, isso é tudo dele de jogo. Que nem eu falei que eu tinha visto um lobisomem num jogo, né. Isso é coisa de jogo. Daí o Júnior apareceu falando sobre o lobisomem pactuado e tal. E na verdade não, né? Foi feito um estudo que eles fazem, vão lá e fazem o jogo e fazem o filme, né? Eu quero que vocês prestem atenção nesse comentário agora. Wellington 3357. Gostaria de ter esse dom. Eu iria fazer um estrago e tanto. Nossa. Imagine. Tem pessoas, a gente respeita a opinião de todos, né? Inclusive desse rapaz Wellington, né? Mas pra que vai usar um negócio desse? Cara, esse aí é assim, ó. No caso dele, ele acha, pelo comentário dele, ele tá achando que se ele tivesse esse dom de virar essa criatura, ele ia ter controle, ele não ia ter controle. Ia se transformar num Thor? Aí, às vezes, você sabe o que acontece? Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou virar porque eu quero pegar e fazer alguma maldade pra alguma pessoa. A partir do momento que ela virar, ela não tem controle da criatura. E acho que não é dom, ele fala em dom, não é dom, né? É uma maldição. É uma maldição. Então não adianta nada ele pensar assim, eu vou virar porque eu preciso fazer alguma maldade. Quem vai determinar o caminho vai ser a criatura. A criatura jamais vai ouvir ele. Vai perder controle do próprio corpo, né? O Robert William Santos. Eu sempre sonho com lobisomens, mas nos sonhos não me atacam. Me reconhece como um. Mas eu nada sou. E o pior que lembro do sonho todo. Sinto o cheiro. Peso as garras. Eu nunca me transformei nesses sonhos. Mas sempre que um aparece, independente da forma, todos acabam falando comigo, me reconhecendo como um deles. O último sonho era um marrom, que chegou cansado e deitou do meu lado do nada. Então ele sonha com lobisomem. Caramba. Eu acredito nele, cara. E assim, cara, eu vou falar outra coisa. Pode ser que ele tenha alguma descendência. Pode ser que ele tenha uma descendência. Pode. Uma vez me perguntaram pra mim, eu vou fazer uma pergunta pra ele.
até onde ele sabe, ele nunca se acordou no mato, essas coisas, assim. Ele é uma pessoa que de repente gosta da noite. Pergunto pra ele então, Roberts William Santos. Às vezes é assim, porque pra mim chegaram e perguntaram isso daí, sobre esse negócio da descendência. Bom, se fosse um sintoma? É um sintoma, de repente ele pode ter o instinto, né? Nem todo lobisomem, Sander, nem toda pessoa que carrega a maldição, essa maldição assina, vamos falar assim, vai virar a criatura. Ela pode carregar essa sina pra vida dela inteira. Que na maldição do 7º filho mesmo fala. Às vezes a maldição é passada de pai para filho, o filho nunca vai se transformar, mas a geração que vem depois dele, alguém vai virar. Esse assim que você falou aí de geração por geração seria o puro sangue. Puro sangue. Puro sangue. Tá. A gente acaba chamando pro lado da sina eu prefiro não falar maldição, né? Não falar, eu prefiro falar que é uma sina que vem de família em família, né? A TV Deck o Assombrado, 2605. Mas a noite não foi feita para o homem, não. Até mesmo os antigos falavam isso. Isso é verdade. Exatamente. A Nádia Maria, boa noite. Se eu não me engano, o santo se chama São Cristóvão. Isso, parabéns, o canal é maravilhoso. Eu já ouvi um relato, não lembro o canal que eu ouvi. Acho que um desses, onde o cara que era lobisomem, quando transformado, era acompanhado de seus 2 cachorros, que o impediam de atacar as pessoas. E ele não atacava nenhum dos 2. Cara, essa semana um inscrito meu, acho que ele foi pro meu canal daqui, do canal de vocês, ele descobriu o meu canal. Se eu não me engano é Marcos Mário, eu não tenho lembrança do nome dele. Ele perguntou pra mim o porquê que existe relatos de lobisomem que rondam vilas e cachorros não atacam. E por que também existe de relatos assim de lobisomens que os cachorros atacam, né? Eu acho que, vamos supor assim, se a pessoa que vira lobisomem for uma pessoa, de repente, assim, boa, né? Que não faz mal pra ninguém, e os cachorros conhecem essa pessoa, eu acho que mesmo depois que ela tá virada na criatura, os lobisomens, os cachorros continuam conhecendo essa pessoa, sabe como? Pelo cheiro, de repente, eles não atacam. Agora, quando vem de fora, para dentro de uma vila diferente, eu acho que eles querem eles vão acabar querendo defender o local ali, sabe? Tá certo. Que é deles. Exatamente. O Carlos Henrique Machado. Boa noite. Moro em uma chácara há 4 anos. Uma madrugada estava indo trabalhar por volta das 4:30 da manhã. E vi uma criatura de uns 2 metros de altura, como um homem embaixo de um poste de luz. Quando cheguei a uns 100 metros de distância, ele estava em pé. Aí pulou na estrada em 4 pés e saiu correndo para o meio do mato. Fiquei intrigado. Até hoje era um lobisomem, tenho certeza. Lobisomem. Caramba. O Edson Barbosa, de Holanda. Lobisomens com olhos amarelos são amaldiçoados, herança de família. O que você acabou de falar. E os com olhos vermelhos fizeram pactos por conta própria. Simples assim, meus amigos. Eles que venham, por aqui não passam. Porrada, tiro e bomba. Isso aí. A Cláudia Rocha. Pessoal, pensa no medo. Eu moro em São João do Triunfo. Aqui próximo Ponta Grossa, né? Aqui próximo Ponta Grossa. Aqui. Em um sítio, agora pensa no medo. Eu não quero ver um bicho desse nunca na minha vida. Já existem várias assombrações aqui nesse lugar. Mas graças a Deus, lobisomem não. Nunca vi. Ainda bem, né? Ainda bem. Obrigado pelo comentário. O Joey Pop 73. Boa noite, amigos. Aproveito aqui para convidá-los para contar sobre os meus relatos. Ele colocou o nome do canal também, que ele faz lá as histórias de assombração. Ele também comentou: aqui no interior de São Paulo existem muitos relatos de lobisomens. Meu avô ofereceu sal a um lobisomem. Por que oferece sal ao lobisomem novamente? Você oferece para acabar descobrindo, né? Quem quer. Descobrindo, e é uma forma de você conseguir se livrar dele, né? Mas só o sal? Só o sal. Até onde eu sei, só o sal pode ser oferecido para um lobisomem. Daí, no caso, quem volta na parte da manhã é a pessoa, né? Que vira... Mas o que ela fala, né?
Ela só fala que voltou para buscar o sal que foi prometido. Mas né? daí se a pessoa perguntar as coisas, não vai falar nada. Não, só que assim, você tem que guardar para você daí, né? Quem que é. Às vezes é uma pessoa muito próxima. Mas ele não vai ser perseguido para as pessoas? Se você contar quem que é que vira o lobisomem, vai ser perseguido e Deus o livre, até de repente vai dessa vida para outra. Lucas Martins, boa noite, só uma dica, coloca geral da mesa, tal, e a qualidade da voz aumenta e tudo, não precisa levantar tantos flats. Aqui deu problema aquele dia, né? Aquele probleminha. O probleminha começou a dar problema na mesa lá. Na verdade não é problema de flat, né? A mesa é que ela trabalha com os flats já em 0. Eu não vou explicar o que é o 0 dB, né? Mas já tem os flats ativados, na verdade é um problema técnico mesmo da mesa. Aqui o nome dele é o Lobito Branco. Lobito Branco. Ah, o Lobito Branco. Gosto muito de assistir enquanto estou deitado à noite, já que sofro de insônia. Se possível, traga mais episódios e relatos. Então, por isso que eu falo pra você, cara. Tá ouvindo? Escutou o cachorro latir? Escutou passos próximo ao seu quarto? Cuidado. Pode ser o lobisomem. Lobito, acho que é o Lobito que sempre está comentando, né? Ele que sempre está comentando nossos vídeos, né? Também. O Contos Noturnos 4091. Muito obrigado, gente. Parabéns. A gente que agradece Contos Noturnos. Tá? Maria Cláudia Araújo. Opa, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Me chamo Maria Cláudia e sou do Rio de Janeiro. Meu tio, já falecido, sempre contava que na década de 50 saiu da casa da namorada para ir embora por volta da meia-noite. A rua era uma ladeira no bairro de Cordovil, onde na época existiam poucas casas. Enquanto ele subia, sentiu algo acompanhando e olhou para trás e viu um cachorro enorme com grandes orelhas que ficou de pé. Meu tio correu muito e conseguiu entrar em casa, muito assustado, e falou para minha mãe apagar todas as luzes e irem dormir. No dia seguinte, ele afirmava que era um lobisomem. Ele descreveu como um ser enorme com pelos escuros, orelhas, dentes e garras enormes. Conclusão: nunca mais saiu tarde da casa da namorada. Caramba, né? Sonic Dark 8265. Mano, que podcast cabuloso. Gostei valeu demais do assunto abordado por vocês. Devo confessar, eu acredito em tudo que o Júnior fala. Eu acho que ele é um Loup-Garou. Tô sossegado. O que é Loup-Garou? Loup-Garou é uma das piores espécies de lobisomem. Ô, louco? Uhum. É mais malvado, seria, não? Cara, eu não sei, o Loup-Garou ele faz parte mais assim das histórias americanas. Uhum. Ele é visto como um lobisomem, tem gente que relata ele em forma de cachorro, mas ele é visto como uma pior forma de lobisomem. Uhum. Nilson Tavares Nunes. Nesse que apareceu aqui em Belém, era no bairro do Renome. Apareceu lá também. O Antônio Lima, o lobisomem do Tenore, eram dois moradores. Disseram que viram 2 lobisomens juntos. Agora estou na dúvida, pois disseram que o lobisomem não anda junto com o outro? Só se for casal, né? Só se for casal? Se for casal, sim. Puro sangue, não. Puro sangue... Pactuado anda junto, então? Não, também. Também não? Nenhum lobisomem anda junto com o outro. O puro sangue não anda com puro sangue, só se for casal, e não anda pactuado com puro sangue. Se for casal, sim, daí eles andam junto. Caramba. Porque ali é um instinto canino, né? Eles vão querer defender o território deles. Pois é. Eles se matam, né? Ele comentou aqui: obrigado por responder, já sou inscrito no seu canal, pois gosto muito do assunto. Agora isso me deixou intrigado. Por isso foi isso que você respondeu, né? Valeu mesmo, obrigado. A Luciane Caetani comentou o comentário dele. Será que não podem ser da mesma família? Andar junto? Isso aí que você acabou de falar. Por andar junto? Eu acho que pode, mas se for assim, casal, irmãos, até sim, mas agora se for diferente não anda. Eu até tenho uma pergunta para fazer. Você tem mais comentários? Tem bastante, cara. Tem tempo para ficar até Temos mais 6 horas da manhã? Não? Eu já estou ivando aqui. Temos mais 15 minutos? Mais 15 minutos? Eu queria perguntar pro Júnior, a gente vê muito em filme, né? O lobisomem arranhar a pessoa e passar. Não. Isso é coisa de filme? É coisa de filme. Nada a ver, então, não. Né? Eu, em particular, não acredito.
E até onde eu busquei saber dessa informação, não passa maldição por lobisomem, do lobisomem por arranhão, mordida. É, que mordeu a pessoa. Eu acho que não é vampiro, né? Não, eu acho o máximo que pode acontecer se sair vivo dessa é uma infecção de pele bem fudidona. Né? Mas passar não passa, cara. Não tem perigo. Tá certo. A Pérola de Andrade. Muito legal ouvir essas histórias. Tenho visto muitos vídeos de pessoas nos Estados Unidos que tiveram a infelicidade de topar com os dogmas da floresta. Cara. E eu sigo uns canal aí que falam sobre, uns documentários, né, que falam sobre isso daí. Tem coisa, cara, que olha. O Arthur, eu não acreditava até ver um. E mesmo vendo, é difícil acreditar naquilo que meus olhos viram. Separados apenas pela janela do meu carro. Interessante, cara. Você sabe, Sander, esse aí funciona assim. Isso aí aconteceu comigo também. Depois que eu vi o lobisomem, tudo isso e aquilo, pra mim também foi a mesma coisa. Difícil acreditar naquilo que eu vi. Entende? E por um bom tempo foi assim, cara. Eu só comecei a aceitar o fato que eu vi mesmo, porque, como diz o Ari, né? Eu acabei vendo que muita gente também passou pela mesma situação e começou a expor essa situação. Daí eu comecei a aceitar que realmente eu tinha visto. Mas é difícil. De início a gente tem medo de contar. Pra entender, né? A gente tem medo de falar porque as pessoas não entendem, né? A gente conta uma história dessa, a gente vai taxar de louco. A nossa amiga Eri Campos, né, em Manauara, no Amazonas. Abraço, Eri Campos. Boa noite, acredito neste ser, pois tenho certeza de que um deles rondou minha casa em plena quaresma. Moro em Manaus e aqui existem muitas criaturas que não se escondem somente nas matas. Dentro da cidade vemos e ouvimos muitas coisas. Obrigado pelo excelente conteúdo do canal. Parabéns e sou fã do NS Oculto. Obrigado, Eri Campos, pelo comentário. O Valdeni Ferreira, 46. E na cadeia, será que tem? Cara, se chegar a ser pego, assim, eu acho que tem. Eu acho que lá pode acontecer coisas assim, cabulosas. Eu não sei se é verdade, eu vi um vídeo de um policial falando de uma pessoa que falava que era lobisomem dentro da cadeia. Disse que ele nunca viu, mas disse que não tinha preso nenhum que queria ficar junto com esse preso porque ele se transformava em cachorro dentro da cadeia. Mas eu acho que tem, cara. Caramba, né? Eu acho que tem. Ela não é, essa pergunta não é uma pergunta assim difícil de ser explicada e nem respondida. A única coisa que eu posso falar é que se tiver lá mesmo, a gente nunca vai saber. Exatamente. Não vai ter matéria que explique aquilo ali, né? Ou jornal que fale sobre aquilo. Mas tem, eu tenho certeza que tem. Ele falou também. Na Cracolândia, será que tem? Viciadão. Lá tem, né? A Adriana Camargo, 8185. Às vezes a ignorância é uma benção. Eu ouvi 3 vezes. Ele ficou só me observando, a uma certa distância. Acredito que seja uma pessoa conhecida. E tenho a impressão que ele queria que eu o visse. Não posso e não devo falar muita coisa, pois temo por minha mãe e irmã que moram nesse mesmo lugar. Devo me preocupar? Eu acho que se ela não fez nenhum mal, ou coisa desse tipo, eu acho que não. Eu acho que não. Resta saber o que é, né? Se é um pactuado ou um por sangue, né? A Silvia Andrade Martins. No mês passado, um amigo ficou frente a frente com um lobisomem na cidade de Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul. Muito recente. Lavras do Sul é... Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? É aqui pro sul do país também, onde a gente tá. Né? O Adilson Gomes, meus avós e minha mãe vieram da vivência na roça em Minas Gerais. Minha mãe sempre me contava histórias. Ela dizia que na época quando eu era criança, uma vez, lá pelas tantas da noite, o galinheiro estava com barulho demais. Conta que meu avô olhou pela fresta da janela de madeira para ver o que era. Ele disse que era um porco imenso e ficava batendo as orelhas na janela. Nossa. Porco? É a forma, né? É uma forma. É aquilo que a gente fala, a pessoa que deita em cama de porco vira lobisomem com aspecto de porco, aspecto né? De porco. Às vezes o focinho, não é aquele focinho de cachorro, é um focinho mais levantado, né? O Marcos Henrique. Sei que feiticeiros não gostam de sal grosso.
Sou policial e encontrei um pacote de sal grosso perto de uma porteira, no cantinho do toco da cerca. Perguntei por que aquilo estava ali. O dono do terreno me disse que feiticeiros estavam colocando despachos na porteira e isso estava incomodando. O fazendeiro disse que aprendeu a colocar sal grosso e assim o fez. Ele disse que depois os feiticeiros nunca mais voltaram lá. Olha Então só. o sal também tem, como seria a lua? Tem uma força, alguma coisa ali? Não, como diz, né? Tanto o lobisomem como feiticeiros também, de certa forma, não voltam mais, né? Creio que é isso, né? Olha que cabuloso, cara. Por isso que eu falo, cara. A gente não tá aqui só para ensinar, a gente tá para aprender, né? Tá aprendendo também, Exatamente. né? Wellington Bezerra Oficial. Dizem que se você destransformar um lobisomem, ele te promete um saco de ouro como recompensa. Eu não acredito. É verdade, não. Mas se você esperar, ele vem armado para te matar. Eu não Tem acredito. essa lenda assim como muitas outras. Pode ser. Só pode que para ser. verificar se é verdade é muito complicado. É verdade, é isso que eu ia falar. Pode ser que isso aí tenha sido tirado de uma lenda e tenha sido criado outras coisas em cima, né? Tem que pesquisar para procurar saber aonde que tá a verdade nisso. Tá a verdade nisso aí, né? Exatamente. O Leozinho Gaúcho. Olá, chegando no canal e já gostei, pois esse é um dos temas meus temas mais preferidos. Bacana. Legal, abraço, Leozinho. Leozinho Gaúcho. Orixás e Biscuit Aulas. O ruim desse vídeo é que ele acaba. Obrigado. É Vivian, né? Vivian, lá em São Paulo. Nome da criadora do canal. Abraço, Vivian. Vivian, abraço pra você. A Bárbara Vasconcelos, ele tinha que contar os 4 encontros com o lobisomem. Ele contou os 4 encontros. Né? João Carlos Oliveira, é sensacional o podcast de vocês. O Júnior também representa muito bem a nossa comunidade. Obrigado. A nação Garu. Mas que é que eles falam? Alcateia, né? Alcateia. Guilherme Walter, o sal só funciona com lobisomem pactuado. É uma mandinga antiga da época dos escravos. Caso o lobisomem for de genética de olhos amarelos, isso jamais irá funcionar. Mas geralmente o que ataca é o pactuado e o de olhos vermelhos. É que assim, o puro sangue ele não é de frequentar vilas, né? Ele não aparece à noite, assim, em vilas, você não vai ver ele em ruas. Só em matas, né? E é aquele negócio, eu acho que se você não tiver no caminho dele e não oferecer nenhum tipo de maldade perigo, ali, eu acho que ele não vai te atacar. Agora o pactuado, sim. O Guilherme também comentou, Guilherme Walter, sacanagem, o YouTube não me avisou, agora que percebi que teve o podcast. Nossa, o YouTube. Mas já dei o meu like. Inclusive, então, eu queria falar, o YouTube de vez em quando faz umas pegadinhas, né? Às vezes ele não entrega. Ativa o teu sininho aí, porque às vezes ele não entrega. É bom sempre dar uma olhada também. Dá uma olhada na inscrição. Os inscritos mais antigos do canal de vocês, é bom estar indo lá e ver se tá inscrito, porque às vezes acontece do YouTube e acaba tirando. Isso, não é que o canal foi lá e tirou a tua inscrição, né? O YouTube às vezes dá essas pegadinhas lá, dá uma confirmada lá, tá? Samuel Dantas, Sam. Boa noite, Júnior. Por que as aparições de lobisomens são mais comuns na quaresma? É mais forte, né? A época é uma época mais forte, né? Tem gente que fala que nessa época da quaresma portais se abrem, né? Portais se abrem, daí o mundo sobrenatural em si consegue ter mais força, né? Para esse tipo de evento, né? Eu acredito que seja por causa disso, cara. Né? Não só na área assim, dos lobisomens, né? Mas tudo que diz respeito assim, ao mundo sobrenatural começa a agir com mais força. Eu tava no centro de Ponta Grossa, eu conversei assim, acho que deu uns 5, 10 minutos com um rapaz na quaresma. Esse rapaz me falou, ele se identificou como ele era um pai de santo, né? Tranquilo, né? A gente conversando com ele. Eu tava conversando, eu tava esperando meu filho. Aí a gente conversando sobre a quaresma, ele falou realmente o que você falou. Na quaresma abre-se alguns portais meio indesejáveis, né? Aqui, no planeta que as pessoas não sabem, né? Ele comentou isso. É por isso que não é que os antigos falam que é bom não abusar nessa época, né? Eu não entendo disso aí, né?
Eu acho que realmente a quaresma tem um lado meio pesado. Tem. Eu considero a quaresma um lado meio pesado. Você Tem. sente também. que tem um ar. Eu também, cara. E eu respeito. É. Eu vou falar a verdade, eu respeito. Eu procuro. Diz que não é bom comer carne, né? Apesar que isso aí já. A gente quase nem come mesmo, né? Porque nós não come carne. Tá difícil, mas. O Marola. Raut. Pode até ser que exista, mas isso tudo é mentira. Quem topa com um lobisomem de frente não ficaria vivo para contar a história. Tenho 30 anos. Andei nas madrugadas de São Paulo e nunca vi nada de anormal. A não ser que só tenha lobisomem no interior. Mas não faz sentido ter só lá também. Tem em toda parte do lobisomem, né? Ainda bem que ele nunca viu, né? Ele nunca viu. E né? assim, o fato dele não acreditar, eu acredito porque ele nunca teve essa experiência. No caso, a gente aqui, no meu caso, que contei o meu relato e as pessoas que estão se expondo aqui, contando seus relatos, elas tiveram essa experiência e elas acreditam. Então, pra mim, assim, não quer dizer que porque eu vi, eu tinha que estar morto. Lógico que não, né? Como que é o nome dele, Sander? Tá aqui, Marola Raut. Marola, obrigado pelo comentário, tá? Valeu, e ainda bem que você não viu. Ainda bem. Também não queira ver. O Mauro J2X sempre comenta Ô, Mauro, brigadão, Mauro. O Mauro Rapaziada, tá sempre ativo. O Mauro que sempre tá lá no canal também. Tá O Mauro tá ativo demais. Um abração pro Mauro aí. Rapaziada, bom demais esse podcast. Dá pra atravessar a noite e a madrugada. Nem fale. Bacana. Com certeza. E acho que o último aqui, né, devido ao nosso tempo, né? Nilza Coelho, 7130. Boa noite a todos. Em Nimrod também tem um animal tipo um lobisomem. Nimrod, o que é, cara? Qual cidade? É uma cidade... Eu só não lembro o local, mas acho que é Nimrod, né, que fala. Nimrod acho que tem um... Nimrod, acho que tem um filme também, que acho que o nome é Nimrod, não sei. O Alex Clisley também sempre comenta nossos vídeos. Abraço, Alex. Boa noite a todos. Aqui em Belém teve um caso de lobisomem em plena cidade. Entendi. Ele também comentou: o Júnior já é celebridade, mestre do assunto lobisomem. Olha aí, então. Com certeza, né? Saudações conterrâneos de PG. Aguardo ansioso esse novo episódio do podcast. Legal, né? O Alexander Ramos comentou isso. Então ele é de PG, Alexander Ramos 2001. Caso vocês não saibam, a gente transmite aqui de Ponta Grossa, Paraná, Brasil, né, Sander? Isso, exatamente. Vamos ver se tem mais algum, Sander? Aqui. Já deixei o like. Puxa, cara, deu bem certinho. Tem nosso tempo aí. Legal. Tem acho que um que eu não li aqui só. Deixa eu só ver qual que é aqui. É que é muito comentário, né? Desculpa se não dá pra ler o resto. Tem muito comentário, né? Não, só tem acho que um aqui que eu não li. Que eu acabei passando direto aqui, ó. O Anton D9. Eu vi um cão muito grande e muito feio em cima de uma goiabeira que tem no meu trabalho. Mas eu nunca ouvi cão subir em árvore. Isso aí que eu caguei. Aí passei direto quando me dei conta e voltei para ver o que era. Ele tinha sumido. Ô, louco. Puxa vida. Ô, louco. Primeira coisa, obrigado pelo relato. Qual que é o nome dele? Anton. Exatamente. Primeira coisa. O cachorro não subiu num pé de goiabeira. Isso já é estranho. Cara, e assim, eu acreditava que lobisomem não entrava em água, lobisomem não subia em árvore. Eu acreditava nessas coisas. Mas com o tempo aí eu acabei vendo que é totalmente diferente. Sobe em árvore e diz que nada muito bem, cara. Eu tinha algumas dúvidas sobre lobisomens, né? Mas depois daquele relato que o Sander contou, eu acabei vendo o nome do padre. Isso aconteceu com o padre, tá na internet. Padre Christian, padre conhecido na internet. Muito conhecido, um padre de renome. Inclusive, ele é um padre exorcista. Ele está fazendo curso para exorcista. Tá? E ele contando do cachorro latindo e se debatendo e não tinha cachorro. É um padre falando, né? A história, Júnior, diz que a família toda não dormia, cara. É impressionante. Diz que a mãe não dormia, o pai não dormia, a filha não dormia e o filho não dormia. Diz que a mãe ia lavar roupa à noite, madrugada, o pai ia mexer com o carro, a filha porque ia mexer no celular, o filho ia jogar videogame. Não conseguiam dormir. Mas esse cachorro, a família conseguia ver ele? Daí que foram atrás do padre. Pro padre fazer uma oração para ver que já estava na casa, não deixava a família dormir. Daí eles foram,
Chamaram o padre, não, a gente vai lá. Orem vocês primeiro, depois eu vou lá e orar com vocês também. Foram, a família fez oração, daí no dia que o padre foi lá, tava mais gente da família, tava avô, tava avó, tava sogro, família toda lá tal. Começaram a fazer oração. Daí de repente, diz que no fundo da casa lá, o cachorro, diz que louco, latindo, debatendo na porta de ferro lá e tal. E ele continuou. Diz que ninguém saiu pra mexer no cachorro. E ficar tranquilo, cara. Diz que ninguém foi lá tal. Daí diz que terminou a oração. Daí o padre perguntou: tá aqui, o mal que estava aqui já saiu e tal, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês viram que a gente estava fazendo uma oração forte aqui. Por que ninguém de vocês foi atender do cachorro, falar pro cachorro ficar quieto lá tal? Que a dona da casa falou: padre, nós não temos cachorro. Nossa, Imagine, cara. Imagine isso. Daí foram lá atrás. Ele achou que era brincadeira. Foi lá atrás, não tinha nem casinha de cachorro, não tinha nada. Era um terreno bem pequenininho atrás, assim. E a porta inteira e a debatida, porta cara. amassada inteira. Então era alguma coisa ruim, ou seja, algo mal pesado. que estava ali pra... Sobrenatural Coisa existe natural. sim, cara. Existe sim. A gente conseguiu ler todos os comentários, viu, que vocês fizeram no último programa qual o Júnior participou. Esses comentários que vai ficar lá armazenados, a gente vai ler no próxima vez que o Júnior vier aqui. Então a gente conseguiu ler todos os que estavam lá. Beleza? A gente só tem a agradecer de novo a presença do Júnior, né? Ele, numa próxima aqui, já tô convidando de novo, exatamente. Nós vem, eu gosto. para ler de novo aí mais alguns comentários e sanar a dúvida de mais alguns. O povo agora pode ir deixando comentários se tiver algum relato. Sim, vai contando também, né? E na próxima vez que você vier aqui, a gente vai ler junto. A gente vai fazendo a leitura tudo junto e vai sanando as dúvidas do povo, né? Exatamente. E não tenham vergonha e nem medo de perguntar. Como a gente mesmo acabou de falar aqui, esse canal aqui respeita a opinião e respeita todos os acontecimentos que vocês podem ter passado. Até a tua piadinha a gente vai respeitar. O que a gente vai fazer é dar risada, né? Beleza, meu amigo? Valeu. Júnior, de novo, brigadão mesmo. Eu que agradeço. A gente só tem a agradecer. Você que aguentou a gente até agora, tá? Muito obrigado, tá? Até a semana que vem para mais um podcast cheio de mistério, suspense e terror, tá? Que a gente vai tentar produzir aqui para você até a semana que vem. Beijo no coração de vocês e até no próximo podcast. Né, Sander? Exatamente. Então, um grande abraço para vocês. Vocês que estão aí, ficaram com a gente aqui mais uma hora, quase 2 horas hoje do programa. Quase 2 horas. Né? Então, um grande abraço para vocês. Na próxima semana voltaremos com mais vídeos aí do nosso podcast Conectados S.A. Nós temos vários vídeos de mistérios para vocês. Toda semana trazendo esses temas para vocês. E repito, se você está sozinho nesse momento, ouvindo aqui, assistindo o nosso podcast, e ouvir algum tropé, algum barulho próximo à sua casa, cuidado. Pode ser o lobisomem que está rodando aí. Fala um tchau aí, Júnior. Tchau, galera. Até mais. Até a próxima. Tchau. Valeu, Júnior. Valeu, Ari. Falou, até a semana que vem. Até semana que vem. Grande abraço. Compartilhe, inscreva-se no canal, enfim, mande para quem você quiser aí o nosso podcast Conectados S.A. Beijão no coração e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.